café, relaxe e ouça esse Holycast. Conversas agradáveis sobre teologia, filmes e séries. Oi, peregrinos! Eu sou Menezes Neto e eu não olhei para Cristo, ele olhou para mim. Olá, peregrinos! Novamente estamos juntos. Eu sou o Rodrigo e se é de se gloriar, que eu me glorie nas minhas fraquezas. Amém, amém. Bem, pessoal, nós estamos no nosso segundo podcast e, como vocês já devem ter visto no tema, nós vamos falar sobre o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo. O filme com Jim Caviezel, que é o Jesus. É interessante você ver Jesus conversando com Paulo o filme todinho. Nós vamos tratar um pouquinho, nós não somos críticos de cinema, nós vamos tratar mais da questão do que a mensagem que o livro que o filme quer trazer, né? E vão orando para que o que nós venhamos a falar aqui seja para a edificação da igreja como um todo. Isso. Esse filme serviu para a nossa edificação, senão a gente não estaria aqui falando para vocês. E teve muita coisa dele que nos chamou a atenção, todos os seus viés, por aquilo que a gente já conhece da palavra de Deus. E realmente, pelo menos a mim e a você, né, Neto? Ele serviu para a nossa edificação e até então a gente recomenda, né? Nós recomendamos eles para vocês também. I, Luke, send a message to all those that follow our Lord Jesus Christ. There is a terrible evil in the world. Darkness is spreading. I know you are suffering persecution. Faith is being tested. I know you question the way. But I've come to Rome to find Paul, to write his story, to bring hope, to bring light into this present darkness, and to remind us all how God changed a hateful man who will change the history of the world. Luke, am I dreaming? Então é o seguinte, vamos começar com o elenco propriamente dito, né? Nós temos o James Faulkner, que é o Paulo, ele é Randall na série Game of Thrones. Ele também trabalhou no X-Men First Class, em que ele é o gerente do Swiss Bank. Magneto arranca um dente de ferro dele, só de raiva. Ele também fez Atômica, né, que saiu há pouco tempo. E ele é o Papa Sixtus no Da Vinci's Demons. Acaba atua muito. Ele é britânico e tem 69 anos. Seguido dele nós temos aí o Lucas, que é o Jim Caviezel, né, que além de ser Jesus, como eu disse, ele também fez um policial na série Person of Interest, que passava, eu creio que na TV fechada, não sei se é na HBO ou se é na Fox, não falo a memória. E ele também é o Conde de Monte Cristo. Nós temos o Oliver Martinez, não sei como é que se pronuncia, ele é francês, acho que é Martinez. Ele foi o Pascal Marchal na série Revenge, na série daquela lourinha lá que toca o terror no pessoal. E ele é Antônio Lopes, presidente general na primeira temporada de Texas Rising. Muito boa a série. Aí nós temos a Yohane Wally, que é a Priscila. Que a Priscila é interessante. A Priscila atuou naquele filme Willow na Terra da Magia, antigo que só. Só quem tem mais de 30 anos é que vai lembrar de Willow na Terra da Magia. É, muita sessão da tarde envolvida nisso. E ela era o par romântico lá do fortão do filme, dos principais do filme. Ela também vai fazer a Meg, a freira, na terceira temporada do Demolidor na Netflix. E ela era uma princesa Sofia, eu acho, na Gossip Girl. E, por fim, eu peguei só os principais. Nós temos o John Lynch, que é o Áquila, né? Ele é o Lord Craven, ele é o tio da menina do Jardim Secreto. E é o Balinor, na série do Merlin. Where sin abounds, grace abounds more. O filme, ele retrata o ano 64 da nossa era, quando Nero coloca os cristãos a prêmio, coloca
eles como tochas nas ruas e usa eles como bode expiatório para toda aquela perseguição. Ele coloca nos cristãos a culpa pela perseguição e a própria queima de Roma, como o filme demonstra. E aí nós vamos ver Lucas como escritor do livro de Atos, né? Atos e o próprio livro que carrega o seu nome, e ele vê essa destruição da cidade, essa destruição dos seus irmãos, né? Essa perseguição sanguinária e cruel, e o filme vai tratar justamente dessa temática e, obviamente, no contexto do testemunho de Paulo, em vista de como o testemunho dele iria ajudar as comunidades cristãs daquele tempo em diante. Isso. É bom também algo que foi observado nesse filme, que seria... Ele foge um pouco do contexto dos filmes do Mel Gibson, onde há muita ênfase para a violência gratuita, digamos assim, porque é algo que poderia ter sido explorado também nesse filme, ou seja, a violência, retratar o Riet, não é isso? Ele poderia ter retratado de forma violenta, brutal, o que realmente foi violento e brutal na perseguição aos cristãos. Mas ele não dá a ênfase ou o enfoque nisso. E, graças ao Senhor Deus, também esse filme foge daquelas anomalias, daquelas aberrações bíblicas que foram Noé e Êxodo. Então, graças a Deus, esse filme aí realmente ele teve um viés, uma conotação preocupada com o cristianismo e com a palavra de Deus na sua ênfase central. Nós vamos ver, por exemplo, que Lucas, acompanhando Paulo, segue muito o que está em 2 Timóteo. Ele usou muito texto bíblico. Quem não assistiu o filme, assista antes de ouvir esse podcast, porque com certeza vai ter muitos spoilers. Até o fim nós vamos contar algumas coisas, vamos falar sobre algumas partes do filme que a gente achou interessante. Então assista o filme, você não vai se arrepender. É aquele filme que faz o homem chorar, é aquele filme que faz você ficar no mínimo se sentindo culpado por não sofrer absolutamente nada. E eu ainda fico besta que tem gente que simplesmente não quer passar nenhuma encravada em nome de Cristo. Verdade. Esse filme aí, ele faz um desserviço a toda a teologia triunfalista. Então, a gente vai realmente dar muitos spoilers. Vocês fiquem antenados e realmente assistam o filme antes de ver o nosso podcast, porque a gente vai falar do começo, do meio e do final do filme. Então, se você assistir aqui antes, você realmente vai perder um pouco do impacto do que o filme causa com relação ao cristianismo. E realmente, ele tira todo o viés triunfalista, de uma teologia triunfalista, porque ele mostra o cristão sofrendo por amor de Cristo, ou sendo ensinado a sofrer por amor de Cristo. Então, realmente, isso aí não se encaixa nos moldes de uma teologia da prosperidade e de uma teologia triunfalista. I, Luke, send a message to all those that follow our Lord Jesus Christ. There is a terrible evil in the world. Darkness is spreading. I know you are suffering persecution. Faith is being tested. I know you question the way. But I've come to Rome to find Paul, to write his story, to bring hope, to bring light into this present darkness, and to remind us all how God changed a hateful man who will change the history of the world. Look, am I dreaming? O tratamento da igreja para com os necessitados é muito interessante, porque Priscila e Áquila, que estão lá, elas dizem assim: se nós sairmos daqui, como as pessoas vão ficar? Como é que existem órfãos e viúvas que precisam da gente? Vocês sabem o que acontece com órfãos? Eles são estuprados e são forçados a se prostituir nos templos. Aí tem um rapazinho que fica com eles lá, que eles tipo adotam ele, né? O jovem, ele é tipo adotado mesmo, e eles passam a ter um amor fraternal mesmo por ele, um amor de pai e mãe. E isso mostra mais uma vez que o sofrimento por Cristo, ele está em vários níveis dos nossos sentimentos. Não é somente a questão de perca da liberdade ou perca de algo de valor, mas perca com relação àquelas pessoas que a gente também
tem apreço por elas. E é interessante porque as pessoas estavam escondidas, a comunidade cristã estava escondida, e Lucas chega com donativos, né? Chegam com ofertas. Até os coríntios, eles se sensibilizaram e mandaram coisas, tanto para a comunidade como para Paulo. E aí ele chega lá, encontra com Priscila e Áquila, e ele tem uma amizade com o carcereiro, ou tem alguma influência, exerce alguma influência sobre o carcereiro, e é como ele consegue entrar lá onde Paulo está, né? É engraçado porque o modo como Lucas trata Paulo, você vê como um trato entre a gente, né? Ele diz, o velho espírito velho e resmungão ainda está lá, esperançoso e tal. E é engraçado porque quando eu assisto esses filmes, Rodrigo, eu sempre imagino como é que seria se nós estivéssemos lá. A experiência que aquelas pessoas tiveram está perto dos discípulos, dos apóstolos. Aí você vê o Paulo ali sentado, conversando com Lucas, e fala assim, poxa, que coisa legal devia ser você estar junto de um apóstolo desse, né? Isso. E o filme retrata isso muito bem, até tirando do nosso imaginário aquela impressão de que os apóstolos, por terem convivido com o Senhor Jesus Cristo, no caso de Paulo, ter visto o Senhor também ressurreto e aprendido com ele lá no deserto da Arábia, e por tantos milagres que nós ouvimos falar acerca desses homens que foram registrados nas Escrituras, a gente tende a ter uma imagem quase que católica romana desses homens, como se eles fossem semideuses ou santos na maneira mais extrema de se pensar. E o filme retrata eles como homens, como nós, passíveis de sofrimento, com sentimentos muito à flor da pele, como a gente deve realmente pensar que foi, porque não teria por que pensar diferente. E até nós podemos ver, Lucas, ele vê todos os sofrimentos dos irmãos, né? Mostra a cena, por exemplo, a cena que ele está saindo da prisão, e ele vê um dos irmãos colocado como uma tocha, e eles vão lá e tocam fogo no cara, e ele vê aquilo tudo, e o cara faz sinal de não, para ele não vir, para ele não tentar ajudar, e o cara morre lá em nome de Cristo. E ele vê muito isso, Lucas, né? Então não é de se imaginar o contrário, de que a pessoa não sentisse aquilo. Às vezes a gente acha que esses homens passavam por tudo aquilo ilesos e blindados. Eles não tinham, é como se eles não tivessem sentimento com relação àquilo, mas pelo contrário, eles tinham sim. Sim, e muito, né? O filme deixa isso bem claro, como a Escritura também, porque quando a Escritura fala sobre toda a questão da conformidade com o pecado e que nós devemos combater isso, ou a conformidade com o mundo e toda, digamos, entre aspas, a revolta do cristão com todas essas circunstâncias de injustiça acontecendo, e é muito óbvio isso, é muito claro que eles sentiam sim um pesar muito grande e se sentiam injustiçados, indignados. Mas a resposta final da Escritura sempre foi que tivessem esperança naquilo que estava por vir, embora a situação fosse um tanto ou bastante complicada. Where sin abounds, grace abounds more. A situação era completamente desfavorável, para falar a verdade, né? Eles estavam sendo perseguidos, e alguns queriam ir embora, outros queriam ficar. E é justamente nesse contexto que tem um embate ali entre Priscila e Áquila, porque um queria ficar, a Priscila queria ficar, e o Áquila ele estava pensando em ir embora com o povo, né? Tirar o povo dali daquele sofrimento. E ele diz assim, acho interessante que ele diz assim, esse povo significa muito para você. Você tem eles por muita estima, e eu respeito isso. Mostra o sentimento da igreja primitiva mesmo, daquilo que eles dividiam as coisas entre si, porque, poxa, se eles não se ajudassem, como é que eles iriam sobreviver? Isso me faz pensar muito, por exemplo, Rodrigo, nessa questão que nós estamos enfrentando no Brasil, e foi o que tu disse, que reflete muito quem nós somos hoje. Então, ao invés de nos ajudarmos como igreja, cada um foi para o seu canto, cada um vai para os seus próprios interesses e não age como igreja. Isso é muito pesado para nós, é muito pesado. Exatamente. Acho que uma das táticas de Satanás que ela mais
consegue causar danos à igreja é aquilo que ele provou saber fazer de melhor, que é o engano seguido da desagregação, por assim dizer. Porque a Bíblia mostra que ele conseguiu causar divisões no céu, levando após ele mesmo uma terça parte dos anjos, e ao longo da história ele vem causando a mesma coisa, ou seja, ele vem causando essa desagregação. Então, quando a gente olha para as nossas igrejas hoje, a gente vê que se nós fôssemos um povo um pouco mais unido, as coisas no Brasil poderiam estar bem diferentes. Se nós tivéssemos aquela unanimidade que a Bíblia fala lá em Atos dos Apóstolos, que a igreja se encontrava unânime e em comunhão, muita coisa poderia mudar. E aí nós vamos ver também que mesmo na comunidade cristã, tinha um grupo de pessoas que tinham um pensamento contrário ao pensamento do próprio Cristo. E isso vai permear o filme também. Porque tem aqueles jovens que eles queriam tomar a força, eles queriam revidar na mesma forma. E é justamente isso que o filme vai começar a tratar já no seu desenrolar da história. Nesse interim, nesse momento, nessa transição de mostrar Lucas chegando à prisão, mostrando a igreja sendo perseguida e a igreja escondida, nós vamos ver Maurício, que Maurício é o prefeito da prisão onde Paulo está. E ele vai ser uma peça de união entre uma parte da história e outra parte da história. Maurício ele tem os conflitos dele, como qualquer pessoa normal tem. Ele tem um trabalho em que ele tem que exercer autoridade, ele tem que fazer a sua função valer, cumprir ordens, como um cidadão romano, que até ele diz, olha, eu servi tanto tempo. Isso. Maurício ele se encontrava vivendo vários papéis ao mesmo tempo, porque ele tinha que cumprir ordens, ele por sua vez também tinha que dar ordens, porque ele era autoridade, ele tinha sofrido na sua carreira militar digamos assim, ele foi desprestigiado, porque ele foi colocado numa posição em que era de desprestígio, ele se sentia desprestigiado por tantos serviços que ele já tinha prestado a Roma e ao exército romano. Então a condição dele ali de prefeito daquela prisão era uma coisa que não era, digamos assim, algo que os generais ou que os exponenciais do exército romano almejassem. Então era como se ele tivesse perdido valor por estar naquela posição. Então ele já se sentia um tanto desvalorizado. Então ele tinha vários conflitos que todo mundo tem. Tinha problemas em casa, tinha problemas com a esposa, de relacionamento, passava por problemas com questão de saúde, da sua filha. Então o filme tratou de mostrar muita humanidade em todos os viés, tanto de dominantes como de dominados. Enfim, os confrontos e os conflitos que a gente sente em relação à palavra, se a gente deve cumprir a palavra, ou se a gente deve fazer aquilo que a gente acha o mais correto na hora, o mais certo, ou aquilo que no calor da situação a gente acha que deve fazer. O filme foi muito feliz em mostrar todos esses pontos. E aí nós vamos ver Paulo, porque Lucas ele vai com o intento de escrever os atos de Paulo, a história de Paulo, de modo que nós vamos observar vários pontos, vários textos. Quem conhece os textos vai reconhecer cada parte, cada trecho. E é interessante porque o bom do filme é que ele tira dos atores a glória das coisas e ele coloca de fato para Cristo. Não é à toa que quando Lucas chega para escrever, ele diz, Paulo diz assim, você arrisca que o povo me veja e não veja Cristo. Aí Lucas diz, eu nunca vi Cristo, mas quando eu te vi pregar naquele dia, eu vi Cristo em você. Então as pessoas tinham que saber das coisas que Paulo passava, o modo como Paulo reagia, para que eles tivessem força e ânimo para passar por tudo aquilo que a igreja estava passando. E quando nós passamos para o próprio Paulo em si e Lucas começa a escrever, nós vamos vendo, por exemplo, temas como a religiosidade vã, que Paulo vai tratar, Porque ele diz assim, eu estava sendo fiel no templo, em meus jejuns e em minhas orações. Enquanto isso,
Estevão estava nas ruas, levando caridade a órfãos e viúvas, pregando a verdade para bêbados. Ou seja, ele faz uma distinção clara entre o que ele estava fazendo não valia nada, porque ele estava trancado no templo, fazendo nada. Aí Lucas até diz, mas você pensava que estava fazendo para Deus. Mas o ponto não é esse. O ponto é que quando ele entendeu a verdade, é aí onde se encaixa que ele tomou tudo aquilo como esterco. Porque ele diz, eu era irrepreensível segundo a antiga lei dos judeus. Enquanto isso, Estevão blasfemava no templo. Aí Lucas diz, e o que ele proclamava? E o que ele dizia? Aí ele dizia que Jesus era o Messias. Where sin abounds, grace abounds more. Pois é. Então, assim, vale salientar, né, Neto, que a gente aqui não está sendo contra jejum e oração, nem a estadia no templo de maneira alguma, se é que hoje a gente pode chamar nossas igrejas de templo, né, se for o caso, mas que a gente entenda que o jejum e a oração ele serve para nossa edificação pessoal, para que a gente se abstenha do mal, para que a gente se entronize mais com o Senhor Jesus, tenha um relacionamento mais íntimo com Ele. Mas Paulo bem fala no filme, e a Escritura também mostra que você deve trabalhar para o Senhor, e trabalhar para o Senhor, segundo o próprio Paulo deixa claro nos seus ensinamentos na Escritura, e também o diretor ele passa nesse filme, é que é isso. Você trabalhar para o Senhor é você trabalhar pelo próximo, é você fazer o bem ao próximo. Isso cai na sua conta como um trabalho para Deus, diretamente. E Paulo vai mostrando, e você vê isso durante o filme, que Paulo tinha o peso do que ele tinha feito constantemente. Você vê o modo como ele diz, e ele diz assim, nós criamos uma controvérsia, criamos histórias, nós inventamos histórias, e aí ele foi levado para ser apedrejado, e ele diz, eu ainda ouvi as suas palavras em meio ao alarido da multidão. Aí Lucas diz, quais? Aí, Senhor Jesus, não impute a eles esse pecado. Eles não sabem o que fazem. Aí ele diz, mesmo em face da morte, uma última blasfêmia em seus lábios, e aquilo me deixou com ódio. E aí ele foi atrás do sumo sacerdote para pedir, para poder matar mesmo, perseguir. Aí onde ele mostra mesmo toda a revolta. Você vê que Paulo estava revoltado com o fato de se pregar Cristo e como ele estava errado. Ele sabe que estava errado. Naquele momento que ele está contando a Lucas, ele conta com muito pesar. E aí ele conta, e eu até acho engraçado, porque graças a Deus nesse filme eu não vi o cavalo. Eu não vi cavalos, eu vi Paulo indo a pé a Damasco, e aí ele cai com um clarão, e aí você escuta aquela voz, Saulo, ele, quem é, Senhor? Você escuta meio ainda como se fosse um efeito de som, né? Quem és tu, Senhor? Sou Cristo, aquele que tu persegues. I, Luke, send a message to all those that follow our Lord Jesus Christ. There is a terrible evil in the world. Darkness is spreading. I know you are suffering persecution. Faith is being tested. I know you question the way, but I've come to Rome to find Paul, to write his story, to bring hope, to bring light into this present darkness, and to remind us all how God changed a hateful man who will change the history of the world. Luke, am I dreaming? E para aqueles que esperavam que o filme desse base para a teoria lá de Paulo caindo do cavalo, tirem o cavalo da chuva, porque não aparece isso. E é muito bonito você ver, porque você vê as pessoas... É tão legal o modo como é encenado, porque diz, eu estou cego. Eles vão conversando e Paulo vai tendo aqueles, como se fossem uns lampejos de visão, que é como se fosse com as escamas mesmo. Ele não vê, ele vê tudo turvo. E aí chega a cena que vem Ananias e ele diz, Ananias? Né? Ele sabe que é Ananias, porque nós sabemos na Escritura que Jesus tinha dito que ele ia lá. E ele sabia que Ananias ia.
E aí ele diz, as pessoas estão dizendo que você perdeu o juízo. Por que dizem isso? Porque dizem que no caminho Paulo vinha dizendo que Jesus era o Messias. E Paulo estava perseguindo os cristãos, justamente para dizer que Jesus não era Messias algum. Então, de fato, a frase faz todo sentido, porque ele perdeu o juízo, porque do nada ele está dizendo que Jesus é o Messias. Ele diz, escutamos uma voz como um trovão. Tinha uma voz como um trovão, as pessoas não entenderam, só quem entendeu foi Paulo. E aí vai entrar naquela questão do chamado de Paulo, específico para Paulo. Porque apenas Paulo entende. Bom, o filme deixa bem claro isso também. Desculpem aí quem gosta de Matias como apóstolo, mas o filme também deixa essa visão de Paulo como sendo um dos 12 bastante clara. E, novamente, a gente pensa que isso coaduna com a escritura também, né, Neto? É assunto pra gente passar 1 hora conversando e o povo 2 horas arengando com a gente. Verdade. E aí, quando mostra a conversão de Paulo, mostra o batismo, né, o batismo dele, e é aí onde começa a questão. Você começa a entender algumas coisas, se você for levar o filme ao pé da letra. Eu achei interessante, pelo menos eu achei interessante o modo como eles colocam o espinho na carne. É bom começar a falar, porque é aí onde começa os flashbacks de Paulo, porque ele vai vendo as pessoas que ele perseguiu, e aí ele aparece como se estivesse com um pesadelo aí. A tua graça me basta, a tua graça me basta, a tua graça me basta. Perturbado por conta dele mesmo, perseguido por ele próprio. Interessante que a Bíblia fala que o Senhor lança os nossos pecados no mar do esquecimento. E o apóstolo Paulo, se ele leu esse texto aí, eu imagino que ele tenha lido, ele não cumpriu essa parte aí, pelo menos no filme, porque ele realmente passa muito tempo do filme tendo sonhos, acordando apavorado, sendo atormentado, e o filme mostra isso nos flashbacks que tem, mostrando o passado de Paulo e todas as pessoas que ele perseguiu, que morreram com o aval dele, com o consentimento dele, né? E ali incluía toda a faixa etária, né, Neto? A gente vê crianças, a gente vê adultos, pessoas de idade, e eles são os fantasmas de Paulo durante o filme. Eu achei muito interessante o modo como coloca, né, esse espinho na carne. Nós sabemos biblicamente que o espinho não seria propriamente essas pessoas, mas o modo como a licença poética do filme trata, eu acho fantástico. Aí nós vamos ver, por exemplo, outro ponto em que se baseia a questão do apostolado de Paulo é os 3 anos que ele passa no deserto da Arábia. Porque Lucas diz, e o que foi que você fez? Eu aprendi do próprio Cristo. Aprendi como amar, aprendi todas as coisas que ele vai falando, ele aprendeu com Jesus. Exatamente. Outra coisa que também deixa clara essa situação, né? Para você ser um apóstolo, você primeiro teria que ser um discípulo. E Paulo é discipulado por Cristo no deserto da Arábia. Ele mesmo fala isso. A Escritura também fala isso. Lucas fala também, eu acho engraçado que ele faz, eu gostava mais da mansão, da casa bonita que a gente alugou. Ele tá falando ali da primeira prisão de Paulo, tá lá em Atos 28:30. Paulo, ele podia pregar lá, ele podia falar que Jesus era o Filho de Deus, na prisão domiciliar, né? Lucas diz, aí ele diz assim, você tá com saudade da estrada? Aí Lucas diz assim, não, você só pode estar brincando. Você sabe muito bem que eu tinha uma vida muito boa antes de lhe conhecer. Ou seja, Lucas também abandonou tudo em prol do Evangelho, né? Ele abandonou tudo quando conheceu Cristo. Ele viu Cristo através de Paulo. E aí nós vamos entender, isso está implícito, né? Eu sei de meus imitadores como sou de Cristo. Lucas vê Cristo em Paulo porque Paulo imitava Jesus. Imagine você numa situação em que você é jovem, extremamente talentoso, com uma carreira bastante promissora pela frente de médico, e você, no entanto, larga tudo isso para documentar a vida de um homem que está no cárcere, para acompanhar tanto esse homem em algumas jornadas, como também cuidar de pessoas que não tinham sequer o que comer, quanto mais como lhe pagar pelos seus serviços prestados. Então, olha a lição de Lucas, a lição de vida que ele dá na gente, com relação a você se despir dos seus anseios para viver uma vida para Cristo. E se a gente voltar um pouquinho para o Maurício, porque a história vai convergir nele, né? O Maurício é interessante porque aí vai mostrar o Maurício. Maurício, ele é o causador de todo o mal, tanto a Paulo quanto aos cristãos. O Maurício é o Paulo do presente na história, né? Ele perseguiu os cristãos, fazia mal aos cristãos, e aí nós vamos ver a casa do cara. A filha do cara tá doente,
algo que ninguém consegue saber o que é. Ele até diz, olha, quanto é, me diga quanto é, e o médico diz assim, rapaz, não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de valores. É uma questão de que eu não sei o que é, eu não consigo saber o que é. Haviam se esgotado os recursos de conhecimento, né? Não recursos financeiros, mas recursos de conhecimento para aquilo. Pelo menos para aquele médico, né? E aí é onde tá, porque quando ele chega para conhecer Paulo, ele vai falando com Paulo e diz, olha, eu imaginava alguém diferente para quem tocou fogo em metade de Roma. E mostra a casa desse cara, a mulher dele revoltada com ele, porque ele deixou Lucas entrar e ficar lá, ele podia fazer as visitas, porque Lucas era grego, tinha amizades. Obviamente que ele também pensava nas amizades que Lucas tinha, não em Lucas em si, mas nas amizades que Lucas tinha. Ele deixa Lucas lá e a mulher diz, olha, eu estou fazendo meus sacrifícios e você diz que eu desonro aos deuses, você diz que eu estou fazendo que os deuses não nos ouçam, mas eu acho que não sou eu. E aí mostra ele fazendo alguns sacrifícios, porque ele era um homem devoto. Bastante, ele tinha um altar em casa. Ele era um homem devoto. E ele era muito parecido com Paulo, é tanto que Paulo mesmo diz, olha, vamos lembrar como éramos nós quando estávamos perdidos, você orava também para os seus deuses gregos. E aí tem o Maurício, que vai ter essas conversas com Paulo, vai ter essas conversas com Lucas, e ele é o cara que vai, no final das contas, entender a verdade. Porque o grande ponto do filme é, existe uma verdade, porque e a única verdade. Porque até o Maurício diz assim, é a verdade segundo o que você diz. Paulo diz, eu quero que você conheça a verdade. Ele fala a verdade como você diz. Então na cabeça dele é como o pessoal hoje, né? Existem várias verdades, a verdade foi relativizada. E isso também está no filme, está muito presente no filme. Where sin abounds, grace abounds more. Se nós formos analisar por etapas, então nós vamos ver Lucas, igreja, Maurício. Aí no meio da igreja, no meio da questão da igreja, tem aqueles jovens, né, aqueles jovens que eles querem tomar a força, vamos dizer, a vingança de Cristo baseada na força. E eles até dizem assim, o que vocês iriam fazer? A mesma coisa que eles estão fazendo. Vamos matá-los, vamos matá-los na surdina, vamos queimá-los, vamos fazer aquela revolução. E aí Lucas faz, calem a boca. Parafraseando, ele vai falar que o ensinamento de Cristo não é aquele. Aí o jovem diz, mas você nunca viu Cristo? Aí ele diz, mas vi Paulo. Eu já vi Paulo ser açoitado, já vi Paulo ser preso, e Paulo nunca revidou, Paulo nunca pagou o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. E só isso aí já vai quebrando muita gente que gosta da lei do talião, né, do olho por olho, dente por dente. E vai mostrar também como é que deve ser a reação do cristão diante das adversidades de um próprio governo tirânico. Exatamente, a gente aqui não está dizendo que é fácil. Então as pessoas que estão ouvindo têm que entender. Quando a gente fala essas coisas, não é que seja fácil você ser assaltado, ou você apanhar de alguém sem merecer aquilo, ou você ser injustiçado em alguma causa na justiça, ou no seu trabalho, ou na sua faculdade. Não é isso que a gente está querendo dizer, não é que essas coisas sejam fáceis. Mas o que a Escritura aponta é que a gente deve sofrer o dano e pagar mal com o bem. Então isso também fica muito claro no filme. O filme ele presta um serviço evangelístico e nesse sentido ele também expressa de uma forma muito apropriada o que a Escritura ensina. Ao invés do olho por olho, dente por dente, é feito como o Senhor Jesus ensinou, da outra face. E isso fica muito, muito claro. Claro que a gente, novamente eu volto a dizer, não é fácil. Dar a outra face não é fácil. Apanhar já não é fácil, imagina dar a outra face. Então a gente não está querendo pregar aqui que a gente deve, enfim, não se sentir injustiçado. Não é isso. A gente se sente injustiçado e é totalmente natural se sentir injustiçado como uma reação a uma injustiça. Agora, o que é ensinado e o que a gente está querendo falar aqui, que o filme ensina muito bem, é que essa lição foi muito bem exposta pelo filme. De como você agir em meio a tudo isso. E é muito, muito preciso, porque
Lucas, quando vai na prisão, aí onde Paulo vai dizer outros textos, ele diz, olha, nem sempre a minha vida foi com ódio. Ele aprendeu depois essa questão do ódio, quando vai contar a história de Estevão. E ele diz, há pessoas que querem fazer igual. Aí diz, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pagai o mal com o bem. Ele vai mostrar aqueles homens e aquelas mulheres que a grande questão não era ele tratar da mesma forma, mas mostrar pela diferença, ganhar pela diferença, que é justamente o que vai acontecendo aos poucos com o próprio Maurício. Ele vai vendo que Paulo não tem nada a ver com o que contavam sobre ele. Ele vai dizer, ele é um bode expiatório de Nero. Quando ele chega pro cara no bar, ele diz, Paulo de Tarso está na minha prisão. Está sob minha tutela. Aí ele diz, Paulo que tocou fogo em metade de Roma. Mas ele não fez isso, ele é um bode expiatório de Nero. Ele começa a ver que não era aquilo que as pessoas pintavam. Ele não viu um terrorista ali, ele viu um cara pacífico. E aí, nessa conversa que ele tem com esse amigo dele, o amigo dele pergunta pela filha. A filha dele estava doente, ele diz, olha, ela não melhora. Ela não melhora. E aí ele diz, olha, esse Paulo aí, disseram que ele tinha poderes. Dizem que ele é um mago, um deus. Dizem um bocado de coisas. Aí diz assim, olha, fale com ele para ele curar sua filha. Todo homem quer se engrandecer antes de morrer, quer deixar um legado. E aí ele vai tentar apelar para uma soberba do próprio Paulo. Para o ego, né? Vai apelar para o ego de Paulo. E aí ele vai para ter essa conversa com Paulo, e aí onde começa você sentir os textos, quando ele vai falando, ele vai juntando uma cena com outra, e eles vão andando e dizem, olha, eu julguei mal você. Vai bajulando Paulo. Engraçado que isso toca em muitos sentimentos humanos, né, Neto? Porque quem não já foi a uma igreja, ou quem não já procurou a Deus, por ouvir falar que Deus realiza obras, realiza coisas entre o seu povo, né? Então, o que o Maurício lá faz no filme, nada mais do que muito nós já fizemos ou fazemos ainda, que é buscar a Deus por alguma coisa, por algum interesse pessoal. No caso do Maurício lá, era a filha dele que estava enferma e que ele já não conseguia encontrar mais nenhuma solução. E quando se diz que o apóstolo Paulo podia fazer algo por ela, porque ele era conhecido por alguns milagres que ele tinha realizado, então o Maurício lá já se predispõe a ver se ele consegue alguma coisa, né? Se ele consegue ter algum benefício disso aí. Então, nada que a gente não já tenha visto, ou que a gente veja nos dias de hoje, né? I, Luke, send a message to all those that follow our Lord Jesus Christ. There is a terrible evil in the world. Darkness is spreading. I know you are suffering persecution. Faith is being tested. I know you question the way, but I've come to Rome to find Paul, to write his story, to bring hope, to bring light into this present darkness, and to remind us all how God changed a hateful man who will change the history of the world. Luke, am I dreaming? E aí é interessante porque ele vai falar sobre as glórias, glória, e Paulo diz, olha, se eu há de me gloriar, vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E a grande questão ali é ele tá tentando extrair de Paulo o eu tenho o poder. E Paulo vai justamente usar o texto de 2 Coríntios 12, ele vai dizer, olha, não me glorio, se eu há de me gloriar em alguma coisa, vou me gloriar em Cristo. Aí diz, um homem não diz que tem falhas. Aí eu digo com todo gosto, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meu amigo, quebra o cara. Porque quando o cara tá pensando que ele vai se exaltar e vai querer sair da cadeia ou ganhar algum benefício, o cara simplesmente admite que não vale nada. Isso, exatamente. O cara não esperava aquilo, né? O Maurício não esperava que Paulo agisse daquela forma. O cara, quando eu for falar, ele vai querer sair, imagino eu, né? E querendo sair, ele vai dizer, não, eu curo sua filha. Isso vem na minha mente, Neto, aquilo quando se diz assim que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Isso. Porque o tempo todo é mostrado isso. Apesar de estar em circunstâncias
em que qualquer pessoa que não tivesse conhecimento nem vivência do Evangelho agiria da forma como se pensava, né, ou como se esperava que agisse, no caso, um está precisando de um favor, o outro está em extrema necessidade, numa situação extremamente adversa, então é unir o útil ao agradável, a fome com a vontade de comer. Um quer a filha curada, o outro, teoricamente, queria sair da prisão, então por que não haver uma troca de favores aí? Assim que o mundo trata as coisas. E Paulo deixa claro que com Cristo as coisas não são dessa maneira. É a oferta e a procura, né? Que muitas vezes muitas pessoas vão para as igrejas, como você diz, através da barganha. Eu vou devolver o dízimo porque Deus diz, fazei prova de mim, né? Se não derramarei sobre vós bênção sem medida. E aí a gente transforma o dízimo numa bolsa de valores, numa aplicação do mercado, onde a gente vai ter um lucro exorbitante. A gente vai investir e a gente vai ter lucro. Então, e não só isso, as pessoas vão como se Deus fosse um gênio da lâmpada. E Paulo já quebra isso aí. E você vê que o Riet trata de uma forma muito sensível. De quebra também, né? Tá abrindo uma brecha, também funcionaria como um seguro pessoal, né? Um seguro de vida, né? Porque aí ele vai afastar o devorador e, enfim, nada de mal aconteceria. Sim, também tem isso. É bem complicado isso aí. E aí ele pega e diz, se eu orasse para esse seu Jesus, para esse seu Cristo, a minha filha se curaria? Aí Paulo, eu não sei. O modo não sou eu que faço, não é do meu jeito. Aí diz, você não me oferece nada. Ou seja, mais uma vez, Paulo mostra que tem que ser dita a verdade, e não aquilo que as pessoas querem ouvir. Pois é, e outra, Paulo sabe que a oração tem que ser baseada na fé, e não na necessidade própria, no sentido de você só orar porque está precisando. Aí diz, olha, o grego pode ficar com os escritos, eu não vejo nada neles. Ele não via nada nos escritos. E, enquanto isso, Lucas via tudo nos escritos. E é assim mesmo. Quando a pessoa não é alcançada pela graça de Deus, ela é cega para a Escritura. Ela pode ler e reler e nada vai fazer efeito, nada vai surtir efeito nela, né? Então, quando nós somos agraciados pelo dom de Deus, a graça e a fé, nós temos essa revelação diante de nós. E o Maurício não percebia aquilo. E aí, quando acontece isso aí, é onde morre o menino, né, o rapazinho, e aí Lucas vê o menino chegando. Foi pego pela guarda romana e deixam lá. E aí o rapaz, o mais velho, se revolta e diz, olha, isso é o que a gente ganha por confiar em Cristo. Então você já vê que mesmo na comunidade cristã tinha pessoas que não tinham essa confiança plena de que Paulo tinha. Tanto que Lucas vai dizer, olha, eu não vejo essa confiança nas pessoas. Então você tem que escrever que é para deixar essas pessoas confiantes. Porque você está aqui preso, açoitado, as feridas abertas, tudo, mas continua pleno de que vai conseguir vitória no final. Não é essa vitória triunfalista que o pessoal prega por aí, mas a vitória através de Cristo. Where sin abounds, grace abounds more. Não era vencer as dificuldades impostas pela situação de perseguição, não era isso. A vitória a que Paulo se referia, a que a Bíblia se refere também, é você vencer o pecado. Somente isso, o pecado. Em toda a sua gama de atuações e de destruição que ele causa. O foco era esse, era vencer o pecado em meio às tribulações. Nessa mesma conversa, o Maurício diz assim, você tem poder, mas não tem autoridade. Você me parece mais um escravo. Aí ele, um escravo que foi liberto. Aí ele diz, nós somos romanos, sempre fomos livres. Aí Paulo diz, nós todos os homens são escravos de alguma coisa. Aí o Maurício olha pra ele, aí é quando ele diz a frase que Lucas... Porque ele sabia que era escravo. O Maurício, ele era um servo. Ele diz na conversa que ele era um servo, ele não se sentia livre. Ele se sentia preso, ele não compactuava com o circo de Nero. Ele achava aquilo horrível. Mesmo assim, ele tinha que seguir ordens. Ou seja, Paulo foi direto naquilo que ele pensava. A espada de dois gumes, né, mais afiada do que uma espada de dois gumes, que era a palavra, estava penetrando profundo na alma de Maurício. Ele já estava sentindo, né? E já mostra também outra coisa, outro ponto, é que eles não estavam presos aos milagres em si. Mostra Paulo, Lucas e a comunidade cristã não como pessoas dependentes dos milagres
mas pessoas dependentes de Cristo. Isso, a sua fé não girava em torno de milagres, e sim em torno da palavra de Deus e do cumprimento da palavra de Deus. Pois é isso que eu acho legal e é saudável isso, porque não mostra um monte de gente com superpoderes fazendo todas as coisas e tudo como muitas vezes as pessoas pensam, mas são pessoas que vivem na fé e na esperança de Cristo, do ensino dele aplicado na vida diária. E aí nós vamos prosseguindo e nós vamos ver esses jovens que já estavam alimentando esse ódio, né? Eles colocam para fora, eles extravasam, pegam espadas e eles vão à noite para livrar Paulo e Lucas, que Lucas já tem sido preso, né? Porque ele tinha sido considerado uma ameaça por conta justamente desses escritos que ele estava fazendo, que o Maurício não sabia o que era. E aí eles chegam, matam um guarda, entram na prisão, aí chegam para Paulo, aí diz, nós viemos nos libertar. Aí Paulo diz, quem mandou vocês? Aí nós viemos em nome de Cristo. Aí ele pega e diz, vocês vão contra a autoridade romana e dizem que vem em nome de Cristo? Aí diz, está na hora de nós tomarmos o poder e devolvermos a quem é de direito. Aí diz, vocês podem até dizer que vem em nome de Cristo, mas vocês não o conhecem. E aí o Maurício chega, corre, eles têm fugido já, os jovens têm fugido já, e aí ele chega, tá Paulo e Lucas lá dentro, no cárcere. E aí ele vai e chama eles dois, diz, é assim que vocês agradecem essa minha gentileza, porque a mulher de Maurício já tem pego ele em casa, né, dado aquela prensa nele, você fica aí tratando esse grego e Paulo bem, e os deuses não nos escutam, e por isso nossa filha não melhora. Isso, ela atribuía o tempo todo os deuses lá deles não atender às petições deles e os sacrifícios com relação à cura da filha, o Maurício não está fazendo a vontade dos deuses, ou seja, porque ele tinha de certa forma alguma benevolência com Paulo e com Lucas, que na teoria, né, na lógica da mulher do Maurício, afrontava diretamente os seus deuses. E é tanto que ele diz, é porque ele é romano, talvez por isso minha gentileza. Aí ela vai e diz, você está blasfemando dos deuses, você está tirando, tá fazendo com que os deuses fiquem com raiva e assim os deuses não nos escutam e nossa filha não melhora. Aí ela vai e é o processo familiar normal. Ela colocando nele toda a culpa, porque, olha, a culpa é sua. Quando você viajava nas campanhas, eu ficava sozinha, carente, eu não tinha nada. Aí nossa filha nasceu. E aí, por conta sua, eu vou perder a minha única alegria. E aí o cara vai com esse peso falar com Lucas e com Paulo. Aí, olha, é assim que vocês me agradecem? Eu trato vocês assim e vocês inventam essa revolução? Aí diz, olha, com que propósito que a gente ia fazer isso? Nós estamos aqui. Será que se nós quiséssemos, não era você que estava aqui agora para morrer? Então ele coloca, me lembra muito, Rodrigo, quando Cristo leva a tapa do guarda do templo e ele diz assim, olha, se eu fiz algum mal, me diga o que foi que eu fiz mal. Mas se eu não fiz mal, por que tu me bates? Em outro evangelho ele diz, por causa das minhas benfeitorias a vós, vocês me batem. Então assim, a gente já vê o ensinamento de Cristo aplicado porque, olha, a gente não fez nada, mesmo assim tá nos culpando. Isso. Se a gente quisesse fugir, a gente não tinha fugido. E aí Lucas pega e Lucas dá uma galfinhadinha, né? Porque o Lucas dá uma espetada nele, né? Que ele faz, e com relação à filha doente, os deuses não dizem nada não? Aí pegou na veia do Maurício, com a ravinha de casa irritado com a mulher, com a filha doente. Lucas pegou ele num dia mal pra falar isso. O Lucas pegou na veia muito boa, não. E aí ele dá um bicudo e fala, diga mais alguma coisa e eu mando você pro Deus que você quiser. Bem simples assim. E aí é a hora que ele bota o Lucas pra jaula mesmo, pra ir para os jogos. O Paulo se agonia ali, Lucas! Ele faz, você vai ser decapitado e o Lucas vai morrer na arena. E aí é onde a gente vai chegando já, vai se encaminhando para o clímax e final do filme, que é quando eles estão lá e dizem, olha, nós não sabemos de nada aqui dentro da prisão, o que está acontecendo? Aí o Lucas diz, olha, vai ter jogo amanhã. E eles se desesperam, né, porque já sabem o que vai acontecer. Eles vão ser lançados aos leões e vai ser aquele espetáculo. E aí Lucas fala, olha, se aproximem, venham aqui. Olha, eu acho bonito essa parte. Eu acho bonito todas as partes, pra falar a verdade. Mas essa daí, da conversa final, eu acho interessantíssimo. Que ele diz assim, vai haver um momento de dor, mas é só um momento. E depois nós vamos ter voltados todos pra casa. E ali vai haver alegria. Então assim, eu acho que não tinha frase mais perfeita para acalmar o povo. Where sin
abounds, grace abounds more. E isso retrata bem, né, Neto, a esperança do Evangelho. A gente se arrepia, né, quando lembra da cena e quando fala sobre isso, porque ela mostra claramente a ótica do Evangelho, porque Nero ele estava conseguindo o que ele queria quando ele promovia esses jogos, porque ele queria espetáculo. E quando você vê pessoas desesperadas tentando lutar pela vida contra feras ou contra gladiadores, e sempre os gladiadores e as feras prevaleciam, ou seja, sempre você via o rosto de terror deles e o pedido de clemência, então isso realmente se tornava um espetáculo agradável, porque era colocada sobre eles a culpa. Então quando você via aqueles que você tinha como culpado sofrendo e pedindo misericórdia, pedindo clemência, então isso aí se tornava um espetáculo para eles, eles se regozijavam com isso. Então quando Lucas tem essa conversa aí com eles, e quando Lucas mostra a verdade por trás de tudo isso, ou seja, que realmente ia doer, ia ser difícil, eles iam sentir medo, obviamente, mas que tudo isso seria por um pequeno momento, mas que se eles resistissem bravamente, se eles se comportassem realmente como era o esperado de um cristão, os seus nomes iam ressoar na eternidade como mártires, ou seja, o que estava posto para eles era muito maior do que aquilo. Então, realmente é uma cena realmente bem tocante do filme, bem forte. E isso nos traz muito ensinamento. A encenação é bela por conta disso. A arte é muito bela por conta disso, porque às vezes a gente não quer nem passar por uma calúnia dentro da própria congregação. E é muito linda, né, nessa cena, que vai um spoiler direto assim do filme, né? Quando eles estão entrando na arena e é mostrado assim o rosto deles, eles com um semblante totalmente de paz, de confiança, serenos, e isso já causa um choque na plateia, porque estão vendo uma atitude totalmente diferente do que eles estavam esperando e do que eles estavam acostumados a ver. Então realmente é uma cena muito bonita, os leões partindo para cima deles e eles não mostrando nenhum alvoroço, nenhum medo. É muito bonito. E eu vou voltar só um pouquinho, porque antes dessa cena eu acho interessante o que acontece, porque a filha do Maurício piora, né, grandemente. E aí ele já tinha ficado sabendo através de Paulo que Lucas era um médico excepcional, que os dons e as qualidades dele eram inigualáveis. E ele não queria levar um grego cristão para dentro da sua casa. A mulher não queria ele lá. Aí ele recebe o aval da mulher, o sinal verde. Faça o que for necessário. Eu não posso perdê-la. E aí ele se lembra de Lucas. Aí ele chega pro guarda e fala, vá atrás de Lucas agora. Dá-lhe um empurrão no guarda. E banana para seus deuses, né? Naquele momento ele não queria mais saber dos deuses dele, porque ele estava começando a depositar a fé naquilo que ele tinha ouvido de Paulo. Lucas vem, e aí é onde começa, mais uma vez, a sacada do Riat em colocar a palavra de Deus, em colocar Cristo como evidência no filme, e onde Lucas, Paulo, Áquila e Priscila são meros coadjuvantes da história de Jesus. Porque Lucas vem, aí ele vai, chega, olha pra menina e diz, olha, eu preciso da sua espada. Maurício olha assim e fala, vai matar? Mas olha, ela tá com sangue no pulmão, se eu não drenar, ela vai morrer. É uma doença que eu já tinha visto em uma ilha. Ele pega Lucas, dá o endereço do esconderijo dos cristãos, diz, olha, você vai procurar Áquila e Priscila e vai dizer que eu lhe enviei para pedir isso aqui. Tem muita coisa ainda para se fazer para se curar. Aí diz, assim como você confiou a vida da sua filha, eu estou confiando a vida de todos os que você encontrar. Ele está dizendo assim, olha, tá vendo aqui? Já entendeu, né? Pro bom entendedor, minha palavra basta. Ó, eu quero eles vivos, assim como você quer sua filha viva. Uhum. E era uma questão de escolha para o Maurício, né? Ele ia escolher entre o que ele tinha de serviço para Roma. Olha só a quantidade, né, Neto, de nuances aí, o dilema. Porque ele, como soldado, ele ia saber onde estava o forte do inimigo, digamos assim, né? E tinha um dever a cumprir para com Roma, as suas obrigações militares. Por outro lado, ele tinha a sua filha, que ele amava, e ele tinha agora a sua honra pessoal, porque tinha um homem ali que era a única esperança que ele tinha no momento, e aquele homem confiava nele plenamente, ou estava confiando nele, entregando todos aqueles seus companheiros,
à mercê da vontade dele, para que ele cumprisse com a sua palavra de não matá-los, porque ele ia estar fazendo um bem para a filha dele. Então aí ele já começa a entender os valores cristãos, né? Ele corria risco de ser acusado de conspiração contra Roma, pelo simples fato deles omitir o local exato de onde os cristãos estavam. Isso, de tomar conhecimento e não fazer nada em relação a isso, né? Isso. E aí ele chega, e aí nós vamos ver mais cristãos atuando, porque Priscila e Áquila, quando ele chega lá, ele bate na porta, claro, e bate e procura, e Áquila diz, eu sou Áquila. Aí diz, Lucas me enviou. Aí Lucas te enviou? Também é uma cena muito forte, porque quando ele chega lá, ele vai como um homem totalmente desesperado, e a gente vê ele se humilhando, né? Totalmente descomposto, enfim. É outro homem, né? Você vê ele no começo, imperioso, e agora ele se rendendo. E ele diz, olha, minha filha tá morrendo, e eu preciso de ajuda. E aí é onde tá. Eu acho que é aí onde o Riet, ele é completamente brilhante no sentido de mostrar, pagar o mal com o bem. E como isso na pessoa que estava fazendo o mal impacta. Porque quem faz o mal a outra pessoa só espera que aquela pessoa faça o mal de volta. Tinha um amontoado de brasas na cabeça de Maurício. E aí quando ele vê que Priscila e Áquila ajudaram ele volta. Pronto, é aí onde tá. E aí onde eu vejo essa divisão da cena, porque ao mesmo tempo em que tá Priscila, Áquila, ele no joelho dela, e vai aparecendo Lucas curando a filha de Maurício, o sol vai nascendo, aquela cena bonita que é a cena que você falou. Sol da Justiça, né? É uma cena bem poética. É muito poética, porque o portão vai subindo, os cristãos com o rosto completamente sereno, eles não estavam mais preocupados ali, eles estavam fixos naquela ideia de que Lucas tinha dito, é só um momento. Passa Paulo olhando para o céu, ainda sem saber se Lucas estava vivo ou morto. É uma sequência de tirar o fôlego. Você vê as duas ações, a ação em Cristo e a ação da carne. A ação em Cristo, Lucas curando, renovando a vida e trazendo esperança. E a ação do homem, Nero, matando os cristãos. Tudo ao mesmo tempo. Essa cena é muito massa. E aí é onde chega a mulher de Maurício, que vai ter com a filha. Passa Maurício olhando para Lucas em agradecimento, obviamente. E aí chega Paulo, que aí a gente já vai pro fim do filme mesmo. Where sin abounds, grace abounds more. Mostra o pesar de Lucas, né? Porque ele via a felicidade da esposa do Maurício, a felicidade do Maurício porque ele tinha conseguido curar a menina e ela teria vida dali pra frente. E ele lembrando que os seus irmãos estavam naquele momento sendo massacrados, né? Pelos jogos romanos lá. E outra, fazendo o bem sem querer nada em troca, sabendo que não tem nada em troca. São muitos ensinamentos que você pode tirar do filme por conta da questão visual da coisa. Que às vezes muitas pessoas leem a escritura, mas não conseguem transcender o texto. E a arte serve para isso. Isso. E aí, quando Paulo chega, ele diz, o grego está vivo. Isso é uma sequência de conversa que você chora. Aí não tem como não. Porque aí ele senta e diz assim, ele não precisava curar minha filha. Ele sabia, ele me mandou lá onde os cristãos estavam. Ele sabia que eu podia delatá-los e colocá-los no circo de Nero hoje. Mas ele não fez. Aí Paulo olhando para ele. Aí Paulo diz, você já velejou? Eu acho engraçado isso. Aí ele diz, já. Pronto, diga que você está vendo um vasto oceano. E aí você pega com a mão um punhado d'água. Rapidamente a água vai se esvaindo pela sua mão. Assim é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela vai se esvaindo pelos seus dedos. Mas quem vive por Cristo, vive pelo mar inteiro. A gente não vive pelo que a gente está pegando aqui, que se esvai. A gente vive por aquilo que está transcendendo aquilo que você está vendo, meu irmão. Aí é engraçado porque ele diz assim, mesmo depois disso, se eu não acreditar no seu Cristo. Aí Paulo não estava tentando lhe convencer.
Isso já bate com aquela ideia de que o cara tem que ser um chato de galocha que tem o tempo todo provar que o cara tá certo. Meu irmão, prega a verdade e acabou. Isso, nossa obrigação não é convencer ninguém, nossa obrigação é falar a verdade e pregar o evangelho. Principalmente viver o evangelho, que era o que Paulo estava fazendo. Que o que tocou Maurício não foi as palavras somente, mas foram as atitudes de Lucas, de Áquila, de Priscila e do Paulo. Aí a gente lembra daquela frase, né? Pregue sempre o evangelho. Se possível, fale. Isso é Francisco de Assis que fala. Que eu prego o evangelho de Cristo, que por último use palavras. E aí ele vai dizer assim, o Paulo. Aí o Paulo é fantástico. Até quando o cara tem licença poética, o Paulo consegue ser fenomenal. Porque ele diz assim, ouça Maurício, há um só momento, e não sou eu, mas sim o próprio Cristo que olha para você e quebra todas as suas defesas. E é aí que você vai se sentir totalmente conhecido por Deus. E aí vai se sentir totalmente amado. Cara, meu irmão, já imaginou um cara que tinha um trocentos deuses que não responderam nada, eles não eram deuses relacionais. E aí Paulo mostra a ele um Deus que se relaciona com a sua criatura. Em amor, totalmente amado. Para um cara que só conhecia desgraça. E o total contraste, né, Neto, da cena e de toda a sequência no filme, em que aquele homem tão devoto e tão rígido com as suas obrigações e buscando com muita fé sempre aqueles deuses, e no fim das contas tudo o que ele queria era se sentir pelo menos ouvido pelos seus deuses, pelo menos isso, né? E as angústias dele passavam por tudo isso, porque além de não ter resposta, ele não sabia nem sequer se estava sendo ouvido por esses deuses. Então isso tudo era muito frustrante para ele, imagine só. E no fim das contas, Paulo diz a ele que era um Deus que conhecia ele. Ou seja, ele se tornava completamente conhecido por esse Deus. E não somente conhecido, mas amado. Imagine só. Então a cena arranca lágrimas do Maurício e nossa também. Rapaz, tu já imaginou, olha, um cara que não estava contente com o próprio trabalho, vamos se colocar no lugar do Maurício. Pessoas que são frustradas com o próprio emprego, porque não trabalham com aquilo que gostam, trabalham com aquilo que foi conseguido. Isso, depois de empregar esforço durante uma vida toda por aquilo ali, ainda ser desprestigiado nesse trabalho, né? Não ser reconhecido seu valor. Então, ele ainda tinha confrontos no lar. Os deuses a quem ele servia, a qual ele era devoto, simplesmente deixaram ele de mão. E aí chega um homem com a coluna toda arrebentada, um homem que não tinha nada que você pudesse olhar e dizer assim, poxa, que presença. E ele, ao contrário do que ele diz anteriormente, que a filosofia dele, mesmo que fosse densa, não trazia nada que fizesse com que ele fosse perigoso ou pelo menos querido, simplesmente é bombardeado com essa filosofia, com essa ideologia, com esse ensinamento que é a verdade. Aí ele entendeu o que é a verdade. E toda essa dramatização, que obviamente não está na escritura, mas mostra como é o pecador quando alcançado por Cristo. Porque ele diz, olha, ele vai olhar para você, não sou eu, não é Paulo olhando, é Cristo. Tira essa ideia de que nós é que fazemos alguma coisa, coloca tudo na conta de Cristo. Ele é soberano, ele faz as coisas e ponto. Ele sempre vai ser autor, sempre vai ser consumador, sempre vai ser o protagonista e a gente sempre vai ser os coadjuvantes, né, Neto? Sempre, sempre, sempre. E é como Paulo diz, eu merecia muito pior. Ele quebra completamente o argumento do Maurício em todos os momentos. Você merece a morte, merece coisa pior. Você vai ser decapitado, eu mereço coisa pior. Poxa, que tipo de homem que diz que merece alguma coisa de ruim? E o tempo inteiro, todos eles, os principais, pelo menos Paulo, Lucas, quando passa a ter um entendimento melhor também do que Paulo realmente estava passando e o que ele queria também, é que o tempo inteiro eram homens que estavam satisfeitos com a sua própria sorte, satisfeitos com o seu destino, completamente conformados com isso. Enquanto que Maurício e os outros que não conheciam a Cristo, não conheciam a palavra de Deus, eram o tempo todo inconformados. É um contraste bem acentuado também que o filme mostra. Pois é, e ele diz, como é que com palavras, só com palavras, você consegue
destruir uma cidade? Como é que com palavras você consegue? E aí Paulo mostra como é que consegue destruir. Porque o cara simplesmente quebrou todas as defesas do cara com amor. E isso o filme mostra muito bem. E aí ele deixa o Paulo encontra com o Lucas. E aí o Paulo vai caminhando. Diz, olha, se nós vivermos ou se nós morrermos, nós temos que fazer isso em Cristo. Aí Paulo, gostei. Já tem um fim no meu texto. Ele diz, olha, viver é Cristo. Aí ele cita Filipenses 1:21. E meu amigo, viver é Cristo. E o morrer é lucro. Meu amigo, só uma pessoa muito convicta de para onde vai diz uma coisa dessa. E o filme transmite isso para nós. Traz essa segurança, aí faz lembrar Romanos 8. Não há condenação para nós que estamos em Cristo. A segurança em Cristo é perfeita. E aí Paulo vai, mostra a cena de Paulo indo para ser decapitado. E aí, meu amigo, você já tem chorado, já tem ficado com os olhos inchados. Ressoando na nossa mente o próprio Paulo falando, combati o bom combate, acabei a carreira, E guardei a fé. Isso ressoa na mente da gente o tempo inteiro vendo aquela cena ali. Não, eu saí do cinema, Rodrigo, eu sei que a gente já acabou, mas eu saí do cinema muito, muito fortalecido. Você ter a certeza de que você é conhecido pelo verdadeiro Deus. Você ter a certeza de que mesmo com todas essas desigualdades que o nosso mundo tem, a gente está passando aí, passou por um perrenguezinho com a gasolina, gás, comida, essas coisas do tipo. Meu amigo, isso não chega nem perto do que aquele povo estava passando. E às vezes a gente fica murmurando sem querer simplesmente pagar aos outros com o bem. A gente quer saber de ganhar debates, a gente quer saber de ganhar discussões, a gente quer saber de ganhar nosso próprio sustento, a gente quer saber de tudo para nós. E eu fiquei pensando nisso, sabe? Poxa, será que a gente está de fato seguindo os ensinamentos de Cristo? Ou nós estamos como aquele rapaz, aquele grupo de pessoas que estavam querendo tomar Roma à força? Where sin abounds, grace abounds more. Bem, pessoal, eu sou Menezes Neto e não somos nós que olhamos para vocês, é o próprio Cristo. E é Ele que vai quebrar as suas defesas, fazer se sentir amado e conhecido por Ele. Amém. Então, que nós possamos, assim como Paulo, combater o bom combate, acabar a nossa carreira e, ao final de tudo, termos a certeza de termos guardado a fé. Bem, pessoal, esse foi nosso segundo podcast. Semana que vem estaremos aqui de volta, se Deus assim permitir. Eu espero que os irmãos curtam o que foi dito aqui. Nós não somos críticos de cinema, nós não somos nada. De fato, nós não somos nada. Mas nós tentamos transmitir aqui os nossos sentimentos acerca do que nós assistimos. E para quem não assistiu, vá assistir. E para quem já assistiu, coloque aí nos comentários o que nós falamos de bobagem, o que nós falamos de acerto. Vamos discutir o tema do que é ser de fato cristão. Isso. Se gostou, se não gostou, se concordou, se não concorda, enfim, deixem os comentários o que é que vocês acharam. Amém. Até semana que vem, se Deus assim permitir. Um abraço.